Apêndice 4. Os correlatas EEG da tensão em humanos. Frederic Brimner, V. Benignus, e F. Moritz Trinity University, San Antonio, Texas. Este estudo foi financiado pela Mind Science Foundation, de Los Angeles, Califórnia. Os autores querem expressar aqui seu agradecimento ao Sr. José Silva por sua participação na experiência, e a David L. Carson, por sua ajuda na preparação do manuscrito. Um modelo da tensão, que fazendo uso das alterações do EEG, como uma dependente variável, foi apresentado por Brimner e seus associados, Brimner, 1970 Ford, Maurice Brimner, 1968, Ed, Brimner e Thomas, 1971, Hurwitz e Brimner, 1972. Este modelo considera que existem diferentes classes ou subconjuntos de atenção, mas que, enquanto esses subconjuntos são ortogonais, não estão dispostos numa hierarquia. Os subconjuntos já definidos são expectativa, contra-expectativa, orientação, excitação, e não foco, Hurwitz e Brimner, 1972. A utilidade do modelo mencionado acima aumentará à medida que aumentar a sua generalidade. O presente estudo tenta estender a generalidade do modelo dos dados sobre animais, empregados para sua concepção original, para os dados relativos aos estados da atenção dos seres humanos. O presente estudo concentrou-se em dois aspectos da generalidade do modelo. Um desses aspectos foi verificar se o EEG humano era sensível a mudanças relativas a quaisquer dos subconjuntos anteriormente propostos. O outro aspecto era determinar se havia algum subconjunto da atenção presente em seres humanos, mas ausente, ou não examinável em animais. Uma grande parte da experimentação usada para testar o modelo foi dirigida para o subconjunto da expectativa, por isso foi o subconjunto escolhido para testar a atenção humana. Lembramos ao leitor que expectativa aqui significa que os voluntários aprenderam um relacionamento segundo qual o estímulo, B, segue o estímulo, A. Uma vez que os detalhes do procedimento serão elaborados na parte sobre o método, aqui basta dizer que isto será feito por meio de um paradigma clássico de condicionamento. Esse paradigma segue, da forma mais próxima possível, o paradigma empregado na coleta dos dados sobre os animais. Os dados animais, contudo, beneficiaram-se da pronta disponibilidade do ritmo θ. Por outro lado, os dados EEG, em seres humanos são caracterizados por uma alta probabilidade de ritmo alfa. Portanto, o ritmo alfa foi empregado como um dos dados para a dependente variável. O segundo aspecto deste estudo pode muito bem ser o mais interessante. Os psicólogos sempre debateram a existência de uma consciência humana interior. O atual modelo dedica-se a esta questão, ao tornar o foco interno um subconjunto da atenção. O subconjunto foco interno é caracterizado pela ausência de estímulos esteroceptivos, e por ser examinável em seres humanos. Fica proposto que este subconjunto pode ser medido por mudanças no esteroceptivos, que ocorrem segundo as reações dos SS, durante estados de meditação e relaxamento profundo. Método. Voluntários. Os SS foram 20 homens estudantes universitários de uma turma de introdução à psicologia, suas idades variando de 18 a 25 anos. Foi dito a eles que a experiência era sobre o autocontrole das ondas cerebrais e eles foram divididos ao acaso em dois grupos de 10 SS, cada. A aparelhagem. Foi empregado um eletroencefalógrafo Beckman, modelo T. Os eletrodos eram de aço inoxidável, ligados subcutaneamente sobre a área do vértice do occipital. Os dados do EEG foram acompanhados visualmente também gravados em fita. Através de um sistema auditivo de feedback biogênico, as ondas cerebrais na faixa alfa, 8 a 13 Hz, podiam ser filtradas do EEG occipital e apresentadas ao S, através de fones de ouvido como um análogo da frequência alfa. Um programador lógico da Digital Equipment Corporation foi preparado para indicar um número binário, ligar um CS, de meio segundo, e 10 segundos mais tarde ligar um CS, de 10 segundos. CS era um estalido transmitido ao fone de ouvido usado pelo voluntário, e consistia na abertura e fechamento de um relé conectado a uma bateria de 6 volts. O CS era um fotoestimulador Grace PS2, de luz estroboscópica, adaptado à frequência alfa de olhos fechados de S.
Todos os dados eram registrados num gravador Ampex, SP300 Analog de 8 pistas, e a fita análoga completa foi digitada antes da análise por um conversor, AD conectado a um computador IBM 36044. Procedimento. Este experimento foi verificado e aprovado por uma comissão universitária para tratamento humanitário de humanos como voluntários experimentais. A cada S, foi solicitado que preenchesse um questionário de protocolo, concernente ao último uso de álcool ou drogas, história de acessos epiléticos e experiências anteriores com hipnose, voga, ou condicionamento em alfa. Além disso, na primeira vez em que um S era trazido para o laboratório, ele era solicitado a assinar uma declaração consentindo em participar do experimento e afirmando que a natureza e o propósito do experimento lhe tinham sido explicados. Um EEG básico foi feito com cada S, sem feedback. O S recebia como estímulo a instrução de fechar os olhos. O gráfico era marcado com um número binário, e eram usados canais de gravação separados para as ondas cerebrais filtradas e não filtradas. Este procedimento foi então repetido, com uma instrução de abrir os olhos. O rosto de S era controlado por um circuito fechado de televisão, e o tempo total despendido no recinto para os dados básicos era de aproximadamente 30 minutos para cada S. Se a leitura básica era inadequada, o procedimento básico era repetido até que dados livres de artifícios fossem obtidos. Seguindo o procedimento básico, os S's foram divididos em dois grupos de 10 S's cada. Ao grupo Silva foi administrada uma sessão de fim de semana de 14 horas do curso de treinamento em controle mental de José Silva. Ao mesmo tempo em que a técnica de controle mental Silva é única e original, ela se relaciona com o relaxamento profundo, e com procedimentos grupais do tipo da hipnose. Algum tempo também é despendido com o que pode ser descrito como exercícios do ESP. No início da semana seguinte, os S's foram trazidos ao laboratório, e foi feito um EEG por 20 minutos. Gravações foram feitas tanto com os olhos fechados, como com os olhos abertos, enquanto os S's praticavam o método Silva. Em outra ocasião, um EEG foi feito nos mesmos S's com o sistema auditivo RIE feedback biogênico, sob instruções similares. O segundo grupo, CC, de 10 S's passou por um paradigma de condicionamento clássico de 50 provas por sessão. Cada prova consistia de um CS, que era um estalido de meio segundo, seguido por um intervalo interestímulos de 10 segundos, e SI, seguido de um UCS, que consistia de luz estroboscópica de 10 segundos de duração, ligada à frequência alfa de olhos fechados de S. O intervalo interprovas, ITI, era irregular, com o experimentador iniciando a prova quando S parecia relaxado. Não houve feedback para esse conjunto de provas. Uma sessão de 50 provas durava de 20 a 30 minutos, e as sessões eram repetidas até que S estivesse condicionado a produzir alfa, ou até que o experimentador estivesse convencido de que S não produzia alfa suficientemente. A última sessão de 50 provas foi administrada ao grupo CC com feedback biogênico. Todos os dados de condicionamento clássico relatados foram obtidos em condições de olhos abertos. Tratamento dos resultados. Para os propósitos da análise, os dados do EEG foram testados em termos de períodos, cada período sendo constituído de 10 segundos consecutivos de dados. Para os dados básicos foi usado para cada S, um período com os olhos fechados e um período sob condições de olhos abertos. Para os S Silva, depois da sessão de treinamento de 14 horas, um período foi feito com os olhos fechados, e um período nas condições de olhos abertos, sem feedback. Períodos de olhos abertos e olhos fechados também foram feitos com o grupo Silva, com feedback. Para o grupo CC, foi feita uma prova inicial, prova 3, se fosse livre de artifícios, e o período foi de 10 segundos ISI. Um período similar foi obtido na última prova antes do feedback biogênico, e um período final foi feito depois de ter começado o feedback. Cada período foi AD convertido e analisado espectralmente, produzindo força nas várias frequências EEG, Walter, 1968. Apenas os dados de olhos abertos serão relatados neste artigo. Resultados. As figuras 1 e 2, página 219, resumem os resultados dos grupos CC e Silva respectivamente.
O efeito do feedback biogênico também pode ser visto em cada figura. Os três aspectos do experimento foram projetados num eixo comum, assim, uma comparação dos números de cada grupo pode ser feita entre as leituras básicas, a melhora na produção de frequência alfa através de cada procedimento experimental, e a influência do feedback biogênico. Voltando-nos primeiramente para o grupo CC, figura 1, um aumento definido na produção de alfa, devido ao procedimento CC, é indicado por um pico na linha do meio, nas frequências 8 a 9 Hz. Os dados básicos não pareceram indicar uma produção dominante do ritmo alfa, como se observa pelos espectros largos e bastante planos. Ou seja, a introdução do feedback biogênico produziu ainda outra alteração de frequência. Observações similares podem ser feitas com os dados do grupo Silva, figura 2, mas é necessária uma certa precaução ao se comparar as figuras dos dois grupos. A observação da figura, contudo, indica que os S. Silva foram perfeitamente capazes de produzir o ritmo alfa após o tratamento, se bem que não na quantidade demonstrada pelos SCC. Veja a figura 1. Novamente ocorreu uma alteração descendente na frequência, e esta parece ser maior do que no grupo CC. Essa conclusão pode não ser inteiramente correta, porque as leituras básicas do grupo Silva incluíam uma produção elevada de frequências mais altas, como na faixa de 10 a 12 Hz. Sendo que isso não ocorria com as leituras básicas do grupo CC. É difícil, portanto, fazer um julgamento do grau de alteração relativa nos dois grupos. Vale a pena notar, contudo, que a alteração da frequência ocorreu na mesma direção nos dois grupos, e que o feedback biogênico teve o mesmo efeito em ambos os casos. Veja a figura 2. Discussão. Os dados acima relatados aparentemente apontam um modelo da atenção de Bremner, particularmente os subconjuntos da expectativa e do foco interno. É interessante comparar os dados humanos registrados neste estudo com os dados animais originalmente usados para definir o subconjunto da expectativa. Veja a figura 3. Se compararmos as figuras 1 e 3, uma certa similaridade torna-se aparente. As curvas isoladas básicas e CS são largas e planas, enquanto as curvas de condicionamento são pontiagudas. Também, ambos os gráficos mostram uma alteração de frequência. Os autores verificaram que a alteração da frequência é na direção oposta. Isto é atribuído ao fato de que os dados animais estão mais intimamente associados ao córtex do occipital. Parece, portanto, que a expectativa como concebida pelo modelo é relacionada com a forma do espectro e com uma alteração de frequência. Outros autores relataram alterações de frequência no ritmo alfa humano, que apoiariam um subconjunto de expectativa. Knott e Henry, 1941, Williams, 1940, ou pelo menos uma relação alfa com a atenção, Jaspers e Chagas, 1940. É a alegação dos autores que o subconjunto foco interno é demonstrado pela figura 2. Esses S's treinados com o sistema Silva de controle mental não usaram estímulos externos para gerar seus dados, mas em vez disso usaram o que poderia ser descrito como visualização mental. Um dos valores do modelo Bremner nesse sentido é que, ao definir o subconjunto foco interno, torna-se desnecessário usar termos como consciência ou visualização mental. O foco interno depende de condições antecedentes, tais como as instruções aos S's, e das alterações observadas no EEG. Verifica-se naturalmente que controles adicionais serão necessários para se testar a segurança e a validade do subconjunto foco interno. Isto é particularmente verdadeiro à luz da crítica de Hart, 1968, de que S's deixados a sós num quarto escuro, e quietos por vários minutos aumentarão sua produção de alfa. O presente estudo, Brown, 1970, pode não ser tão vulnerável a essa crítica, uma vez que faz uso de alterações de frequência e formas de espectros em oposição àqueles estudos que confiam na quantidade ou amplitude de alfa. Kamiya, 1968. Contudo, é interessante especular sobre a alteração adicional de frequência que segue a introdução do feedback biogênico. No caso do grupo CC poderia servir para tornar o UCR e o CR mais evidentes, mudando assim o paradigma clássico de condicionamento para uma situação instrumental de condicionamento, com um CR de alto valor estimulante. Para o grupo treinado por Silva, por outro lado, o feedback pode tornar explícito aos S's uma relação de foco interno que não é subjetiva.